Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui nos reunindo virtualmente para estar transmitindo a mensagem da palavra do Senhor nesse culto de doutrina na noite de quinta-feira, hoje 4 de junho, de 2020, certo? Creio que logo nós estaremos nos encontrando pessoalmente para cultuar o Senhor, mas enquanto não termina aí essa quarentena, nós vamos seguindo como temos feito ultimamente, tá bom? Te convido a orar comigo nessa noite para iniciar o trabalho do Senhor. Por sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença mais uma vez nos encontramos, meu Pai, nos alegrando, meu Senhor, jubilando nosso coração, por saber que o Senhor está conosco, está em nosso meio, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor é um Deus vivo, que nos ouve, que nos vê e que sente, meu Pai, conhece todas as nossas dores e nossos temores. Por isso, nós nos dirigimos a Ti em oração, crendo e confiando que o Senhor está a nos ouvir e que o Senhor tem toda a condição, todo o poder de nos responder e nos ajudar. Pai, nessa hora queremos Te adorar pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua bênção, pela paz, pela vida, pela saúde que o Senhor nos tem proporcionado. Pedimos que o Senhor continue a nos ajudar, pois nós cremos que em tudo isso o Teu grande e poderoso nome vai continuar sendo glorificado. Assim, ouve a nossa oração nessa noite, nos abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e que reina para sempre. Amém? Vamos louvar o Senhor, chamar aqui a irmã Vivinha, a irmã Lídia, o irmão Gabriel, para cantar o Senhorzinho da arte cristã. Louve ao Senhor, adore. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o 4, 5, 9. As firmes promessas. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas tuas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e que a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando
Aleluia. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força és sobre as ondas lutar, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, Pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão te esconder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus queridos, por gentileza, me acompanhe na palavra. Carta aos Romanos, capítulo de número 14. Nós estamos aí dando sequência nessa carta do apóstolo Paulo escrito aos cristãos que viviam em Roma, principalmente, né? E nós estamos aplicando na nossa vida, né, atualmente, e é bem interessante. Na epígrafe da minha Bíblia está intitulado A Tolerância para com os fracos na fé, certo? Me acompanhe na leitura. Versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes.
O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes que seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da tua comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Amém, meus queridos? Essa é a nossa leitura para a meditação de hoje. Vamos fazer mais uma oração agradecendo ao Senhor por essa leitura. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, meu Senhor, te agradecemos, porque nós temos a oportunidade, nós temos a alegria, a satisfação e a liberdade de poder ler a Tua Palavra. Aleluia, Jesus. Meu Deus, com pandemia ou sem pandemia, Tu nos garantiu acesso livre à Tua Palavra, a palavra que nos edifica, a palavra que nos orienta, a palavra que nos instrui, a palavra que nos exorta, a palavra que nos adverte, a palavra que nos corrige, a palavra que nos levanta e que por vezes também nos abate. Meu Deus, mas a Tua palavra, meu Senhor, tem sido o nosso sustento. É a Tua palavra que tem nos orientado, que tem nos dado força para vencer. E sabemos, meu Senhor, que na Tua palavra nós nunca nos escandalizamos, meu Pai, pois é pela fé que nós recebemos a Tua palavra. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por isso tudo, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te agradecemos. Amém. Vamos ouvir mais uma vez um louvor, né? Uma Lídia pediu para louvar o Senhor com um hino. Acredito que a Manulinha vai acompanhar ela, né? Vamos louvar o Senhor.
poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Muito bem, meus queridos, vamos meditar hoje na Palavra de Deus, capítulo 14 da Carta aos Romanos, tá certo? Temos lido esse texto, 23 versículos, né? Um texto até longo, e pensei em fazer, né, em duas ocasiões, onde ficaremos na primeira ocasião, versículo 12, né, do 1 ao 12, e na segunda do 13 ao 23. Porém, meus queridos, o assunto aí é muito concentrado, e aí a gente ia ficar meio que repetitivo, né, para falar 2 noites sobre o mesmo assunto. Então, no propósito de avançar com a carta aos Romanos e avançar com o assunto, nós vamos falar hoje sobre todo o capítulo 14, tá certo? Lógico que não dá para falar tudo que a gente queria, mas eu creio que Deus ele tem uma palavra para mim e para você nessa noite, amém? Muito bem. O texto fala sobre, segundo aqui a interpretação de João Ferreira de Almeida, quando foi fazer a tradução, na epígrafe ele diz que é a tolerância para com os fracos na fé, no primeiro assunto, e no segundo a liberdade e a caridade, tá? Então, essa tolerância para com os fracos na fé. Quando nós lemos o versículo primeiro, ele diz: olha, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Então, para ficar claro, essa fraqueza, né, Paulo, ele, na versão erudita de João Ferreira de Almeida, nessa versão revista e corrigida, ele fala de enfermidade, né, enfermo na fé. Então, não é tão difícil de entender a relação de fraqueza com enfermidade. Se nós lembrarmos do texto áureo da Santa Ceia, que nós costumamos utilizar, um texto também citado por Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante, né? Ele vai dizer que recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus não foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, tomou e disse: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou em suas mãos gás, dizendo: se caso são valentes meu sangue, fazei isto toda vez que bebeis em memória de mim. E aí vai chegar no versículo que ele vai dizer: por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, olha só, ele coloca já naquela situação a fraqueza como a primeira etapa de quem vai adoecer, e esse adoecer vai chegar no óbito, a morte, né? Então, não é de admirar que a fraqueza ela seja associada à enfermidade. Paulo ele fala aqui: o que está enfermo na fé. João Ferreira de Almeida intitulou a tolerância para com os fracos na fé. Então, que fraqueza é essa? Que enfermidade é essa que o apóstolo está querendo colocar para nós? Eu coloquei no grupo da igreja, né, no grupo do WhatsApp, uma enquete. Como é que você se vê perante a fé? Como é que você se enxerga a respeito da sua fé? Você se considera fraco na fé ou se considera forte? Até a hora que eu fui gravar esse vídeo, eu não vi nenhuma resposta, né, dos irmãos. Como é que a pessoa se enxerga, como se vê? Se eu me vejo fraco ou se eu me vejo forte, tá? E eu coloquei a propósito para você meditar, né? Como é que você se enxerga? Quando nós falamos de fraqueza e de força,
nós estamos falando de duas situações naturalmente opostas, né? O fraco é fraco e o forte é forte. Mas a palavra de Deus, inclusive Paulo falando, ele vai dizer: diga ao fraco, sou forte. Aleluia. Parece uma contradição, né? Mas esse mesmo Paulo ele vai dizer que o amor de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso que quando estamos fracos, somos fortes. Porque naturalmente uma pessoa forte, ela demonstra, né? Ela expressa, ela expõe essa força, quer seja uma força física, né? Ou uma força psicológica, tá certo? Então, você identifica com muita facilidade alguém que está forte e alguém que está fraco. E, naturalmente, quem está enfermo, ele apresenta uma fraqueza, porque a enfermidade, o vírus, a bactéria, a infecção, seja lá qual for o agente causador da enfermidade, ele ataca justamente a sua força. E aí, quando ele pega principalmente com a imunidade baixa, que é uma fraqueza, então ele encontra mais força para te enfraquecer. Olha só, uma força que enfraquece, a força da enfermidade, tá certo? E eu acho interessante meditar nisso, nessa questão da fraqueza e da força. Eu vou falar um pouco mais à frente, mas eu quero entrar no texto para que a gente possa trazer uma melhor compreensão, né? O que é que Paulo está dizendo aqui para os cristãos que viviam em Roma? Ele está trazendo uma advertência. Olha, quanto àqueles irmãos, né, que nós consideramos fracos, que estão enfermos na fé, né, não recebam eles com dúvidas, não recebam eles com contendas, não, tá certo? Receba bem, receba o irmão em paz, com alegria. É bem fácil de nós entendermos isso daqui quando nós estamos na congregação, que chega uma pessoa nova, quer seja novo convertido ou vindo de uma outra igreja, né? Geralmente a gente já passa ali um pente fino, né, no perfil da pessoa em primeiro lugar, perfil físico, e não é de admirar que algumas pessoas vão experimentar essa pessoa, né? Às vezes com perguntas, às vezes com convites, enfim, a gente termina tendo essa prática é natural do ser humano, o desejo ou a curiosidade de descobrir quem é a pessoa, como é que está a pessoa, qual o nível de conhecimento, né, de fé dessa pessoa, se ela é uma pessoa forte na fé ou fraca na fé. Nós temos essa característica de fazer isso. Isso é do ser humano, não é de se admirar que se faça isso, não. Vou dar um exemplo fora do contexto cristão. Uma empresa, por exemplo, né? Você trabalha numa empresa em determinada função e existe ali, sei lá, uma equipe com 10 pessoas que fazem a mesma função. Vou dar um exemplo da empresa que eu trabalho como vendedor numa determinada empresa e tem uma equipe de vendas. E aí, quando chega uma pessoa nova, um vendedor que foi recém-contratado, geralmente nós ficamos naquela ansiedade, naquela curiosidade, desejo de descobrir aquela pessoa tem mais capacidade do que eu ou menos capacidade do que eu. Não que isso seja uma disputa, mas simplesmente uma curiosidade, né? Eu posso aprender com essa pessoa, ou essa pessoa vai precisar que eu ensine aquilo que eu já sei. Então, isso é natural do ser humano, esse desejo de descobrir fraquezas e forças, tá certo? Então, Paulo, ele está aconselhando aos irmãos cristãos de Roma que recebam bem, né? E ele vai explicar por quê. Ele diz: olha, um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Olha como é que Paulo coloca aqui o forte na fé e o fraco na fé. Ele coloca nesse momento o forte como aquele que não faz restrição de alimentação. Tudo para ele dá certo. Ele come e dá glória a Deus. Mas existe aquele outro que não come tudo.
e ele dá glória a Deus do mesmo jeito. Eu não tenho dúvidas que Paulo está tratando aqui, principalmente essa questão que vai se arrastar por todas as cartas de Paulo, né? Uma questão aqui de costumes, né? Que terminaram se unindo na pessoa de Jesus Cristo. Ele está comparando judeus que desde sua natureza, desde sua infância, eles são conhecedores da lei, né? Conhecedores de Deus, e agora ele pegou os bárbaros, os gregos, os povos ímpios que se converteram ao cristianismo e vieram com todos os seus costumes, com todas as suas manias, suas práticas, com toda a sua cultura diferente da cultura judaica, e agora são um só povo em Cristo. E o Evangelho tem esse poder, né? Eu recordo de ouvir uma canção uma vez de um determinado cantor, que ele fala que Jesus ele veio trazer a sua paz, ele veio unir pessoas desiguais. Jesus tem esse poder, o Evangelho tem esse poder de unir pessoas de classes diferentes, de religiões diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes e de capacidades diferentes, fracos e fortes. Jesus tem o poder de unir essas pessoas. E Paulo, ele está aqui num conflito exatamente sobre essas duas classes de pessoas, essas duas culturas, judaica, né, e pagã. Agora, ele classifica aqui aquele que come de tudo como sendo forte. Olha só o que foi que Paulo fez com os judeus. Porque os judeus, eles não comem carne de porco, né? Eles não trabalham no sábado, vamos colocar assim, né? Eles têm um dia sagrado do Senhor, em que eles não fazem, de acordo com a lei, não fazem nenhuma atividade laboral. E aí ele pega os que fazem, né, separação entre dia e dia, que fazem separação entre alimento e alimento, e diz que esses são os fracos. Ou seja, em outras palavras, Paulo está chamando os seus conterrâneos de fracos, os judeus, porque ele era judeu. E ele está chamando os bárbaros, né, os gregos, os gentios, de fortes, porque eles não têm restrição com nada e mesmo assim estão crendo em Deus. Olha que situação que Paulo enfrenta ao escrever a carta aos Romanos. Mas ele segue o texto, né, dizendo que, versículo 3, que o que come de tudo, né, o que come de tudo, não despreze o que não come. Olha só, eu que sou aqui colocado como forte, como de tudo, olho para aquela pessoa que não come carne, só come legumes, né, vegano, vegetariano, enfim, eu não posso desprezá-lo, né, me achar forte e tratar aquela pessoa com desprezo porque ele não faz o que eu faço. Não, eu não posso fazer isso. Por outro lado, né, ele diz: o que não come, não julgue o que come. Olha só o que acontecia com esses cristãos dessa época. Aqueles que comiam de tudo, né, os gentios, olhavam para os judeus, consideravam eles fracos. Rapaz, como é que uma pessoa, né, tão tola de deixar de comer uma coisa ou outra, né, está vendo que tudo isso foi criado por Deus? É mais ou menos isso, né? Tudo isso aqui foi Deus quem criou. Então eles comiam e glorificavam a Deus. Já os judeus, não, eles não comiam, olhavam para os gentios e diziam: um povo desse não pode ir para o céu, porque come coisa impura. Então eles julgavam. Era essa a situação que Paulo estava tentando mediar, tá certo? O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come. Por quê? Porque Deus o recebeu por seu. Foi Deus quem recebeu o que come e o que não come. Aleluia, glória a Deus. Depois ele pergunta no versículo 4: quem és tu que julga o servo alheio, né? Para seu próprio Senhor ele cai ou está de pé e estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Depois ele fala aquilo que a gente já falou, né? De um dia, um faz diferença de dia e outro dia.
Enfim, mais à frente ele fala aqui, porque nenhum de nós, versículo 7, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Ou seja, a nossa vida, ela é pautada em servir ao Senhor. Então tudo que nós não fazemos por nós ou para nós, fazemos para Deus, tá certo? E aí ele finaliza isso aqui dizendo, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. E sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa palavra, eu acredito nesse versículo, eu até coloquei esse versículo hoje no status do meu WhatsApp, das minhas redes sociais, porque de repente esse versículo aqui é consolador para a situação que nós vivemos hoje, não é? Se vivermos, estamos enfrentando uma pandemia. Se ficarmos vivos, somos do Senhor, vivemos para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, quer vivamos, quer morramos, de toda forma somos do Senhor. Se permanecermos vivos, estamos na presença de Deus. Se nós morrermos, vamos estar com o Senhor logo logo. Então, de toda forma, nós somos do Senhor. Aleluia. Isso é confortante para o nosso coração. E aí, versículo 9 diz: foi para isso mesmo que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como dos vivos. Aleluia, glória a Deus, meu Jesus. Mas tu, versículo 10, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo já entra num outro assunto aqui, aliás, no mesmo assunto ele vai mais adiante nesse assunto, e ele entra numa outra questão, que é a questão de julgar, né? De ficar julgando os irmãos. Eu já falei isso na congregação em outra ocasião, mas não é demais falar de novo esse assunto. Meus queridos, no versículo 12 ele vai dizer uma coisa interessante: de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, eu acredito, esse é o meu modo de ver o comportamento cristão, eu acredito que nós já temos muita coisa, muita responsabilidade, né, para dar conta quando se referimos à nossa vida, à nossa caminhada e à nossa salvação. Eu tenho todo dia que me policiar, eu tenho todo dia que renunciar, todo dia eu tenho que buscar a firmeza do Senhor e rejeitar os convites do mundo, da carne e do pecado, para conseguir me manter de pé. Por quê? Porque se eu não me manter de pé, eu não serei salvo. E toda a caminhada cristã que eu venho seguindo ao longo de quase 19 anos fica perdida se eu não vigiar. Ou seja, é um peso de responsabilidade muito grande para mim cuidar da minha própria vida. Afinal de contas, cada um de nós não tem só a vida cristã para ser observada. Nós temos a vida afetiva, a vida espiritual, a vida moral, vida física, vida financeira, vida conjugal, vida familiar, vida profissional. Meus irmãos, é muita coisa para você ter que dar conta de si mesmo. Aleluia. Mas é incrível como tem pessoas que deixam de cuidar da sua vida, incomodados e preocupados com a vida de outras pessoas. É incrível como isso acontece. Se fulano de tal é fraco ou Beltrano é forte, glória a Deus por isso. Para mim pouco importa. O que importa para mim é eu cuidar na minha salvação, na minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Não estamos aqui, irmãos, pregando o individualismo de forma alguma, né? A palavra também nos orienta que nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. Devemos fazer isso. Nós não temos nenhum interesse em estar nos reservando de ninguém. Pelo contrário, o nosso desejo, por exemplo, no presente momento, é de estar junto com os irmãos congregando e voltarmos à aglomeração santa, pura e agradável. Nosso desejo é esse. Mas
no que tange a salvação, está escrito aqui, capítulo 14, versículo 12, né? Paulo resume o que está escrito no versículo 11, que está lá em Isaías, né? Ele diz: olha, de maneira que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Quando chegar diante do Senhor, eu não vou poder prestar contas da vida da minha esposa e nem dos meus filhos. Eu não vou poder prestar contas da vida do pastor Moacir e nem de nenhum membro da congregação. Eu vou prestar contas da minha vida, do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Aleluia, glória a Deus. E sem dúvida alguma, se eu estiver muito interessado e preocupado em julgar a vida alheia, eu também vou prestar contas por isso. Então eu acredito que nós temos já muita coisa para cuidar. Quando eu falo da minha vida, da minha salvação, é muita coisa para cuidar, é muita coisa para vigiar, para ter cuidado. Pelo meu ponto de vista, não sobra tempo para cuidar da vida alheia, tá certo? Enfim, seguindo o versículo 23, aliás 13, perdão, estou sem o óculos, está escrito assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Em vez de eu julgar, de eu estar querendo tratar da vida dos outros, eu tenho que ter cuidado para que a minha vida não cause problema na vida de outros. Agora, eu vou contar uma história interessante para você. Versículo 14, ele diz assim: eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa em si mesmo imunda, a não ser para aquele por quem que a tem por imunda, para este é imunda. Mas se por causa da tua comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Olha só, irmãos, eu tenho uma história para contar para você. Essa questão da força e da fraqueza tem que ser muito bem observada. Eu vivi uma situação na antiga empresa que eu trabalhava. Naquela ocasião, quando eu entrei naquela empresa, eu trabalhava no terceiro turno, no turno da noite. A gente passava a noite trabalhando, né? Lavando o chão daquela empresa. E eu consegui ser transferido para o dia. Mas na época que eu estava trabalhando à noite, a gente, quando terminava a janta, né? Isso no início da minha fé, eu estou falando do ano de 2003. Quando a gente terminava a janta, a gente ia lá para um salão que tinha, né? E nesse salão lá no Centro Cultural tinha várias opções para você se entreter até voltar para o serviço. A gente ia para a sala de leitura, lia a Bíblia, né? Tinha sala de vídeo, aí tinha lá várias opções, né? Para quem gostava de jogar dominó, tinha xadrez, tinha totó, tinha sinuca, tinha tênis de mesa. E eu comecei à noite a jogar sinuca, né? Não via nenhum problema, porque eu também não estava em mesa de baile, estava apostando. Então, para mim era um esporte como qualquer outro. E a gente ficava ali jogando. Quando eu passei por dia, eu vim com essa prática, né, de jogar sinuca. E aí, numa certa ocasião, terminei o almoço, né, de dia, e eu fui lá para o Centro Cultural jogar sinuca. E eu estou jogando lá sinuca, de repente me chega um irmão que era do nosso ministério, aqui da igreja do Residencial Curió, e esse irmão me viu lá e chegou para mim e disse: irmão Moésio. Aí eu digo: olha, irmão fulano, pai do Senhor. Irmão Moésio, é você mesmo? Aí eu olhei: sim, sou eu, né? E ele muito admirado, eu fiquei sem entender. Eu digo: irmão, o que foi que houve? Ele disse: irmão, não acreditei. Eu não estou entendendo, meu irmão, o que foi que houve? Não, eu olhei ali e não acreditei. Você, irmão, obreiro da casa do Senhor. Eu digo: o que foi que houve? Diga aí que eu estou até preocupado agora, o que foi que eu fiz, né? Ele disse: não, porque eu passei ali com você jogando sinuca. Aí eu, forte, né? Sim, qual o problema, irmão? Você está jogando sinuca? Aí disse: como é, irmão? Qual o problema? Eu sou obreiro da casa do Senhor, jogando sinuca. Aí eu parei e pensei, né? Ele está se escandalizando. Para mim não tinha problema nenhum, mas ele estava se escandalizando. Eu me voltei para ele e perguntei: meu irmão, você está se escandalizando porque me jogando sinuca? Ele disse: claro. Eu botei a mão no ombro dele e disse: olha, pois nunca mais na sua vida você vai me ver jogando sinuca.
Amém, meu irmão? Amém. E cumpri a minha promessa. Nunca mais aquele irmão me viu jogando sinuca. Por quê? Para mim não tinha nenhum problema. Dentro da minha força na fé, eu não via problema algum estar praticando aquilo. Mas o irmão viu e se escandalizou. E aquilo estava atrapalhando a fé dele. Então, como o meu propósito não é atrapalhar a fé de ninguém, e nem pode ser, eu falei para ele: por causa de você, eu não vou jogar mais. E não joguei. Tá certo? Então, irmãos, mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Se por causa da tua comida se contrista teu irmão ou se escandaliza, né, já não andas mais conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, você come tudo, acha que tudo é lícito, não tem nenhum problema. Amém, parabéns para você. Agora cuidado para que essa tua prática ela não influa na vida de quem é fraco. Você é forte, né? Consegue conviver com tudo isso e não cai, né? Continua firme, continua crendo. Amém, parabéns para você de novo. Mas cuidado, pode ter alguém que não é tão forte como você e que olha para você e vê em você uma referência de cristão, de homem de Deus, de crente, de pessoa. Por que destruir essa imagem? Por que destruir essa referência? Por quê? Por que causar algum problema na fé de alguém? Quando Deus nos chamou, não para causar problema, mas para trazer edificação. Aleluia. Pense nisso. Versículo seguinte, versículo 16: não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Olha só, de repente essa tua força, que é um bem, essa tua capacidade de suportar tudo e permanecer firme, né? De repente essa tua firmeza na fé, que por muitos foi visto como uma virtude, por uma coisa pequena, às vezes que você acha que não vale nada, né? Ela pode ser blasfemada. E agora quem te elogiava, quem te admirava, vai passar a falar mal de você. Que coisa terrível, né? Mas é assim que acontece. Então Paulo está aconselhando para não cometer esse erro. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Olha só que maravilha esse versículo, né? Quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Irmãos, esse versículo aqui é bem importante, né? Estou até marcando aqui na minha Bíblia, você pode marcar na sua, tá? Esse versículo aqui mostra para nós também mais uma coisa, né? Nos esclarece mais uma situação que eu falo sempre, onde passo, onde prego. Deus não nos chamou para dizer a verdade, doa a quem doer, né? Cuidado, não foi para isso que Jesus nos chamou, não. Lógico que existem momentos, existem ocasiões em que Deus ele nos dá autoridade, ele nos enche de autoridade para falar certas verdades que alguém precisa ouvir. Mas essa história de dizer a verdade, doa a quem doer, isso é um desaforo. E Deus não nos chamou para sermos desaforentos, né? Não. Deus nos chamou para sermos agradáveis. Olha o versículo aqui que Paulo falou: quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Deus não nos chamou para nós chegarmos em um ambiente e não sermos aceitos, não. Ao contrário, o que a palavra diz é que não existe porta fechada para a igreja do Senhor. Foi Jesus que falou, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Nenhuma porta deve estar fechada para o servo do Senhor. Agora, se o servo do Senhor ele tem o propósito de contender, não respeita limites, né? Não usa ética, e ele acha que toda porta vai estar aberta para ele, é um equívoco. Cuidado, né? Cuidado. Muito bem. Sigamos, pois, as coisas para serem as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho,
nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena, não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Aleluia. Meus irmãos, voltando a falar um pouco sobre fraqueza e força. De repente, enquanto nós falávamos aqui sobre essas questões, pode ter nascido no seu coração, aí na sua mente, uma dúvida sobre essa fraqueza e essa força. Ou talvez não a dúvida, né, mas uma indagação, né? E por que é que eu sou assim e fulano é assim? E por que é que tem crente que parece que é mais forte e tem crente que parece que é mais fraco? Irmãos, Deus, Ele sabe como tratar cada um de nós, né? E quando Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, eu posso citar vários exemplos da Bíblia, né? Por exemplo, né? A fraqueza de Jacó e a força de Esaú. Mas quando os dois estão no ventre, né? Quando estão prestes a nascer, existe uma profecia sobre o ventre da sua mãe. A profecia é a seguinte: o menor vai ser soberano sobre o maior, ou o maior vai servir ao menor. Olha só que coisa interessante, né? Onde é que a Bíblia já começa a nos mostrar Deus trabalhando na vida do fraco, daquele que é considerado ou que se considera fraco, né? O maior vai servir ao menor. Esaú, com toda a sua força, ele era de fato, né, diferente nessa questão. Ele era mais destemido, ele era mais viril, ele era mais forte fisicamente também. Então Esaú é aquela pessoa que traz uma natureza forte, e Jacó não. Jacó era aquele mais cauteloso, mais afetivo, né? Emotivo, mais amável, mais cuidadoso. E no fim das contas nós vemos aí Deus escrevendo uma história muito bonita na vida de Jacó. Teve seus altos e baixos, mas Deus sempre esteve com ele. Você reparou isso? Que Deus sempre esteve com Jacó, etapa por etapa da sua vida, na sua fraqueza, em todas as suas fraquezas. Deus sempre esteve ao lado de Jacó. Aleluia. Quando nós olhamos para a vida de José, filho de Jacó, aleluia. José era o mais novo na época, não é? Ele era o rapaz mais novo, o filho mais novo. E o que aconteceu com o menor, com o pequeno, com o fraco? Os fortes, os maiores, né? Os destemidos, os vividos, os experientes, resolveram causar um problema na vida do mais fraco, do menor. E o que aconteceu? Ele teve um sonho, aleluia. E no sonho de José, ou nos sonhos que José teve, ele sendo menor, sendo mais fraco, ele contemplou todos os demais irmãos, inclusive seu pai e sua mãe, se dobrando perante ele, que era fraco. E agora analise a vida de José. Por onde José andou, por onde ele andou, Deus sempre esteve com ele. Aleluia. Em todas as fraquezas e todas as dificuldades que José enfrentou, Deus sempre esteve ao seu lado. Deus nunca desamparou José. Eu olho agora para a vida de Davi e de Saul. Quem era Saul? Saul era um homem muito grande na sua altura, né? Está escrito na palavra que do pescoço para cima ninguém era maior do que ele. Ele era realmente um homem zarrão, né? Não chegava a ser gigante, mas era um homem grande. E Saul, ele era adestrado na guerra, era um ótimo guerreiro, lutava muito bem. Quando nós pegamos a segunda carta do profeta Samuel, ou o segundo livro do profeta Samuel, e vemos lá no capítulo 1 o lamento de Saul por Davi, o lamento de Davi por Saul e Jonatas, ele vai dizer lá
que a espada de Saul nunca voltou vazia na batalha, ela sempre trouxe sangue. Então Saul ele era muito bom na espada, ele era um homem forte. E quem era Davi? Davi era o pequeno, o menor. Dentro da sua casa ele tinha 3 homens de guerra, 3 irmãos de guerra, né? Ele tinha Eliabe, ele tinha Abinadab e tinha Samar. Seus irmãos eram varões grandes, prontos para a guerra, adestrados, preparados para a guerra. E Davi era pastor de ovelhas, era o fraco, era o menor. Aleluia. Quando se fala de Saul, quem era Saul? Saul era aquele que as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares, né? Saul era forte. Mas quando a gente procura quem era Davi, Davi era fraco, era pastorzinho de ovelhas. Mas quem foi Saul e quem foi Davi? Saul foi o que matou os seus milhares, mas o testemunho a respeito de Davi é: Davi matou as suas dezenas de milhares. Olha só, o fraco superando o forte. Saul não conseguia enfrentar Golias para vencê-lo. Talvez se Saul tivesse ido pela sua espada e tivesse vencido Golias pela sua destreza, ele tivesse batido no peito e dito, né? Eu, Saul, pela minha destreza, pela minha força, venci o maior gigante dos filisteus. Mas não foi assim. Deus usou o fraco, o pequeno. Foi Davi que chegou diante de Saul e ele disse: olha, tu vem para mim todo pronto, todo ornamentado, todo equipado, e eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou, Golias, pela minha força que eu não tenho. Eu não vou, Golias, pela minha capacidade que eu não tenho. Eu não vou, Golias, pelas minhas armas que não dá para comparar com as tuas. Eu não vou, Golias, pela experiência na guerra que eu não tenho. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ou seja, mesmo fraco, mas ele sabia que Deus estava com ele. Meus queridos, até hoje o nome do Senhor é glorificado na batalha de Davi e Golias, do menino jovem que venceu um gigante. Por quê? Porque Deus estava com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Era Deus na vida dele. Ele era fraco, mas ele tinha um Deus forte. Aleluia. Glória a Deus. Entenda nessa noite a mensagem que o Senhor está colocando no meu coração para transmitir para você que me ouve. Seja você fraco ou seja você forte, Deus é contigo. Aleluia. Se você se acha fraco, né, pequeno, e por vezes acha que é desprezado, né, eu tenho um recado de Deus para ti, que o Senhor nunca te abandonou, nem vai te abandonar, nunca te desamparou e nem vai te desamparar. O Senhor está aí do teu lado, pronto para te ajudar, para te ouvir e para te dar a vitória. Aleluia. Amém, meus queridos. Foi essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. Portanto, diga ao fraco: sou forte. Aleluia. Você tem um Deus que zela por ti. Aleluia. Talvez olhando para a condição de Gideão, quando foi enfrentar os midianitas, né? Não tenho dúvida disso. Naturalmente, quem olhasse para o exército de Gideão, 300 homens, e olhasse para o exército dos midianitas, multidão inumerável, mais de 1 milhão de pessoas, pelo olho natural qualquer um diria: é impossível, é impossível. Mas o que foi determinante, fator determinante na vida de Gideão para aquela batalha, foi a confiança em Deus. Deus mandou que ele deixasse todo aquele povo que estava com ele, 32 mil. Tem gente demais, Gideão, tem gente demais, e mandou ele ir com 300. Meus queridos, existem momentos na nossa vida que nós temos que tomar atitudes que muitas pessoas não vão conseguir compreender, mas se Deus falou contigo, se é Deus que está te orientando, vai nessa tua força. Aleluia, glória a Deus. Foi isso que o anjo disse para Gideão: varão valoroso,
vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Aleluia. Se Deus falou, meu irmão, se Deus está te orientando, se Ele te prometeu, vai nessa tua força, tu vais contemplar a glória de Deus, porque o Senhor não te abandonará, nem te desamparará. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Assim querendo o Senhor, na próxima quinta-feira estaremos aqui falando do capítulo 15 da carta aos Romanos. Vou convidar aqui a minha esposa, a irmã Helenilda, para vir fazer uma oração, encerrando. Em seguida estarei despedindo os irmãos com a bênção apostólica. Uma vivinha. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Senhor, Aleluia, Deus, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Grande Deus. Onde o Senhor vem nos fortalecer, o Senhor vem nos ajudar. Muito obrigado, Senhor da glória. Aleluia. Quero te agradecer, meu Deus querido, pela tua bondade, meu Deus, demonstrada por nós estarmos de pé na tua presença. Grande obrigado Deus, pela saúde, aleluia. por todos os teus feitos. Eu apresento cada uma das nossas irmãs, com a sua família, na nossa congregação Ebenezer, cuida de cada uma, da vitória. Peço que o Senhor me dê a saúde daqueles que estão enfermos, irmã Margarida, irmã Mariano, da vitória, visita, repreende as dores no corpo. Meu Deus e meu Pai, faz, Deus querido, um milagre, meu Aleluia. Senhor. Pai amado e santo, nos dá uma noite de paz na tua presença, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Glória a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, estenda sua mão para o alto e receba a bênção do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a vida de todo o povo de Deus e todos que fedem comigo. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor.